Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre a realidade de milhares de crianças e adolescentes em todo o Brasil que são privados de um dos direitos mais básicos de todo ser humano, o direito à família. Quem conversa conosco sobre este tema é um especialista no assunto, representando a entidade Aldeias Infantis SOS Brasil. Recebemos Rogério Aguiar. Ele é gestor de programa social nessa organização, já integrou também o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e fala a respeito desses temas que são muito desafiadores. As questões e os problemas enfrentados pelas famílias que passam por uma situação tão delicada como essa. Primeiramente, agradecemos em nome da LBV pela sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Ok, muito obrigado. Em nome de Aldeias Infantis, agradeço sinceramente a oportunidade de estarmos trabalhando um tema tão importante e bonito de se tratar. Bom, qual é o diagnóstico que vocês fazem hoje quando nós olhamos para o Brasil a respeito desse grande número de crianças e adolescentes que hoje encontram-se, por alguma circunstância, afastados do convívio familiar e comunitário? Os números são desafiadores, né? A realidade do país é desafiadora. No entanto, também é verdade que nos últimos anos nós avançamos muito nesta batalha, neste trabalho, né? Hoje, graças à legislação, né, que vem se aprimorando com o tempo, nós temos podido desenvolver melhor a atenção às crianças. E em nossa organização e em demais organizações desta área, temos podido estabelecer redes, né, de atenção à criança e adolescente, que favorecem o convívio familiar, que favorecem principalmente a prevenção e em casos de inviabilidade provisória de permanecer essa criança com sua família, num tempo oportuno, retornar, fortalecer essas famílias, né, para o convívio adequado. Sem dúvida, é uma realidade muito diversa, mas, em linhas gerais, é possível traçar um perfil mais comum dessa criança, desse adolescente que enfrenta essa realidade? Sim, hoje um grande desafio nacional que as famílias têm enfrentado é a presença fortíssima da droga, né? Da drogadição. E isso acaba refletindo na situação, na vida das crianças e dos adolescentes, né? Então elas acabam tornando-se vítimas, né, violadas de seus direitos, muitas vezes porque seu núcleo familiar, as pessoas acabam se acometendo desta enfermidade. Então, hoje o Conselho Nacional, né, do Ministério Público apresenta uma porcentagem importante de crianças e adolescentes acolhidos pelo fenômeno das consequências, né, resultantes do consumo, né? Ou acaba havendo encarceramento, né? Não pelo consumo, mas o que os pais acabam se enveredando, as famílias, Pelo para o tráfico? tráfico e tudo mais, ou mesmo pelas consequências do consumo descontrolado. E aí as crianças acabam, por sua vez, tendo experiências de rua, né, de incidência, de abandono escolar, de violação de direitos, né, de exposição a riscos sociais e psicológicos contundentes, e aí se torna necessário o acolhimento dessas crianças. E é importante, quando fala de vícios, são os vícios lícitos e os ilícitos, né? Nós temos a questão, a presença do álcool no interior das famílias, é uma coisa absurda também, isso é uma questão difícil de se combater, né? O fato é, a violência doméstica, né, a exposição das crianças a riscos sociais e psicológicos acabam provocando, né, na ansiedade e na luta da sociedade em proteger essas crianças, a necessidade provisória, em alguns casos muito raros, até permanente, o afastamento das crianças deste núcleo familiar, para que a sociedade possa se organizar, as entidades de direito se organizem para poder apoiar essa família naquilo que for possível Sim. e necessário. Bom, sabemos que é difícil, novamente, generalizar, mas é, qual seria o destino mais frequente das crianças e adolescentes cujos lares enfrentaram um problema dessa gravidade a ponto de elas terem que ser afastadas por algum período da sua família? Geralmente elas retornam a esses lares, na maior parte dos casos é possível refazer esses vínculos ou não? Elas acabam tendo que ir para uma família substituta, que é a família adotiva. Nós temos que trabalhar sempre com a perspectiva do otimismo
absoluto, né? O que é isso? Nós temos sempre que pensar que essas crianças podem e devem sim retornar ao seu núcleo familiar, porque o lugar natural e de direito de uma criança é estar com sua família. Sim. Né? Se não possível que seja a família ali nuclear, básica, né? O clássico pai e mãe, você tem a família extensa, você tem a família Quer biológica, dizer, um você avô, um tem, tio. você tem um ciclo de circunvizinhança que você pode, sim, garantizar o direito básico e fundamental à convivência familiar e comunitária dessa criança. Então, é neste sentido, né, do otimismo que eu falo absoluto, é que nós temos que trabalhar nessa perspectiva. E hoje existem, sim, trabalhos em rede que garantem com efetividade, inclusive identificando possíveis deflagrantes, né, dessa necessidade de acolhimento antes da própria necessidade. Então, apoiando preventivamente essas famílias para que elas superem seus desafios e aí não corram o risco de perder o cuidado parental sobre os seus filhos. Bom, o senhor mencionava que há um otimismo presente em todos que se dedicam a esse tema, no sentido de garantir com que essa criança, esse adolescente, ao final, retorne ao seio da sua família, né? Ao mesmo tempo, dizia que são casos raros aqueles em que a criança necessita passar por um acolhimento permanente dentro de uma instituição. Qual que é a visão que está por trás dessas novas medidas, dessas novas políticas que têm sido adotadas aqui no Brasil com relação a esse direito da criança à convivência familiar e comunitária? Seja no Estatuto da Criança e do Adolescente e também em qualquer outra legislação reguladora do tema, a ideia do acolhimento institucional, ele é sempre provisório e excepcional. Por quê? Né? Porque é natural e fundamental, como um direito humano, que essa criança conviva com sua família e sua comunidade de origem. Então, qual é o ideário nessas legislações, em toda a nossa ação como organização social? Garantir que esse direito seja efetivado. Na impossibilidade provisória disso ocorrer, aí existem as instituições de acolhimento institucional em diversas modalidades. Né? Então, o Plano Nacional de Direito à Convivência Familiar e Comunitária trata das diversas modalidades de acolhimento, em especial aldeias infantis, SOS, trabalha com a modalidade da casa lar, né? Onde uma criança vive sob os cuidados, né? De uma cuidadora residente, né? Que é popularmente conhecida como mãe social. E ali ele tem todos os cuidados necessários para se desenvolver. Em alguns casos, como você bem colocou, raríssimos hoje, é necessário que essa criança permaneça, né? Em casos, no que a gente chamaria dos casos clássicos de orfandade, né? Que é um equívoco a gente dizer que a criança acolhida é órfã. Não, a criança... É uma minoria dos Quer dizer, é casos. uma minoria dos casos, né? Então, as crianças que têm um caso de orfandade, vamos dizer, quase que geral, assim, né? Não há tem outros família, não há outra familiares. busca, não há outra possibilidade, aí sim é um caso desses. E grupos de irmãos também muito grandes, porque daí tem assim, mas no caso da impossibilidade do retorno familiar, o ideal é que ele permaneça numa instituição? Não. O ideal seria que ele fosse adotado, porque daí é outra possibilidade de inclusão numa família. Todavia, a gente sabe que a realidade brasileira é restrita, não porque a legislação seja falha. A legislação de adoção é muito interessante, né? Ela é rigorosa, mas ela é muito interessante, muito importante, muito bem conduzida. Todavia, as pessoas, né, os candidatos a pais Pais e adotivos. mães, né, aí eles têm os seus diversos motivos, São fatores culturais culturais também. e tudo mais, que eles restringem muito. E aí, grupos de irmãos, crianças maiores, sexo masculino, questões de cor de pele, de tipo de cabelo, isso tudo acaba, infelizmente, determinando que um grupo de crianças passem um período e passem do seu tempo, vamos dizer assim, da adoção, infelizmente.
Bom, a gente fala mais então sobre a realidade dessas crianças que, uma vez que enfrentam algum problema grave em sua família, entram nesse sistema de acolhimento institucional, eventualmente de adoção, no próximo bloco, quando nós Perfeito. continuamos o nosso bate-papo com o convidado de hoje, representando Aldeias Infantis SOS Brasil, Rogério Aguiar. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.